Então vamos começar a aula de hoje. Essa aula e a próxima, elas formam um grupinho de aulas, hein? Uma dupla, em que você fala de propriedades dos estimadores. Então esse é o assunto da nossa aula de hoje, propriedades dos estimadores. Nessa parte 1 nós vamos falar do conceito de viés do estimador e vamos falar do conceito de eficiência relativa definida num grupo de estimadores, num conjunto de estimadores. Então a gente começa falando de viés, depois fala de eficiência relativa. Na parte 2 nós vamos falar sobre a ideia de consistência, do estimador consistente. A gente pesca alguns caras que estão nessa aula aqui. Então nós vamos começar com algumas definições, lembrando coisas que nós já falamos na aula, talvez deixando um pouco mais precisas. Então deixa eu fazer progressivo aqui pra gente. Vamos lá. Então, a primeira ideia é de parâmetro, né? Eu estou usando aqui uma letra genérica para parâmetro, uma letra θ, que é uma letra para parâmetros genéricos, né? O parâmetro a gente vai pensar ele como sendo uma quantidade que descreve uma característica da população. Então, por exemplo, se eu estiver estudando o salário de uma região e eu modelar esse salário como tendo uma distribuição normal, com uma média μ, uma variância σ2, aqui eu tenho dois parâmetros, né? O parâmetro μ e o σ2. O μ é o salário médio dessa região que eu estou estudando. Então é uma quantidade que descreve uma característica qualquer da população. Outro exemplo seria a situação de pesquisa eleitoral. Então, se eu estiver modelando uma variável de interesse aqui, que é a intenção de voto, né? Sim, pretendo votar, 0, não pretendo. Se eu usar uma distribuição Bernoulli, apareceu aqui um parâmetro Pzinho. Aí depois vem o conceito de estimador, θ chapéu. O que é? Esse aqui então seria uma notação genérica para um estimador por parâmetro. E aí alguns estimadores que nós vimos. Então a gente viu, se eu estou interessado em estimar a média populacional, o meu estimador vai ser a média amostral. Se eu estiver interessado em aprender sobre a variância populacional, eu tenho duas possibilidades. Um estimador possível é a variância amostral. Mas tem um outro concorrente, lembra que é o σ2 chapéu. Eles diferem só pelo denominador que aparece no somatório. Esse primeiro tem n-1, esse aqui tem n. A gente vai falar mais dessas coisas hoje. E finalmente esse cara aqui, para estimar a proporção populacional, nós usávamos a proporção amostral, que é só um nome diferente para a média dos zeros e uns. Ela é uma média amostral, é a média dos zeros e uns da minha amostra, né? Chamada de proporção amostral. Então eu uso esse cara aqui para aprender sobre esse cara. E uma coisa importante é distinguir estimador da estimativa, né? Estimador é uma variável aleatória. Eu posso falar da distribuição do estimador, eu posso calcular probabilidades envolvendo o estimador. A estimativa é o que aconteceu com o estimador depois que eu fiz o experimento. Então ela é o valor observado do estimador. Aí há uma convenção, que ela não é impecável, mas que a gente costuma usar a letra minúscula. Então aqui, por exemplo, para a média amostral, para dizer que é o valor observado desse estimador aqui. Mesma coisa para o desvio padrão amostral. Aqui no caso para a variância amostral, perdão. Variância amostral esse aqui, né? O desvio é a raiz dele. E aqui a convenção ela é quebrada, né? Você quebra um pouquinho a convenção nesses casos aqui. Você acaba usando a mesma letra para falar de estimador e estimativa. Desde que conceitualmente esteja claro, não é um problema isso, né? E aqui para a proporção amostral a gente também quebra a convenção, porque esse cara aqui passa a ser também a estimativa obtida a partir desse estimador para esse parâmetro. Então, parâmetro, estimador, estimativa, 3 definições, 3 caras que estão aparecendo o tempo inteiro aqui para a gente. Média amostral, variância amostral. Esse aqui não tem um nome especial, a gente fala σ2 chapéu. Um nome longo para ele seria, no modelo normal, seria o estimador de máxima verossimilhança para variância. Esse aqui é a proporção amostral. Esse cara aqui é a proporção amostral. Então já são velhos conhecidos aí que foram aparecendo nas aulas para a gente.
Bom, a próxima definição é a definição do que seria o viés do estimador. A gente tem que dar uma definição formal, matemática, e precisa ter um jeito intuitivo de sacar o que essa definição significa. O viés é simplesmente a esperança do estimador menos o parâmetro que ele estima. Então, o viés está aqui, ele é a esperança do estimador menos o parâmetro que ele estima. Nós já vamos ver intuitivamente o que ele significa. Vamos só antes aprender uma terminologia, né? Se o viés for zero, que é essa situação aqui, então o viés for igual a zero, então o jargão é que é dizer que o θ-chapéu ele é um estimador não viesado para θ. Essa palavra viesado aqui ela não existe no dicionário, tá? O certo seria enviesado. Mas virou prática já aqui na estatística do Brasil falar viesado em vez de enviesado, né? Então a gente não vai ficar dando murro em ponta de faca também, ficar brigando com coisas que não dá para, disputando batalhas que não dá para vencer, e a gente vai usar o termo viesado, tá? A palavra certa seria enviesado. Mas se ele não tem viés, se o viés dele é zero, você fala que ele é não viesado para θ. Ele tem que ser não viesado para algum parâmetro, né? Então aqui no caso ele é um estimador para θ. A gente está usando um parâmetro genérico. E se o viés for diferente de zero, então a gente fala que é um estimador viesado. Aí tem alguns sinônimos que são importantes para você saber, porque nas listas as palavras são usadas de maneira alternada, e nessa aula eu também vou usar de maneira alternada. É importante também para você navegar aí nos livros confortavelmente, né? Falar viesado, você pode falar isso de outra maneira, você pode falar viciado, palavra mais pesada, né? Mas você pode falar que o estimador é viciado. Então ele tem viés, tem um vício. Quando você fala não viesado, você pode falar não viciado. Então, a gente tem que ter um entendimento intuitivo. O que é essa história do viés do estimador, né? O que é essa história do viés? Como é que eu entendo essa definiçãozinha simples aqui, que é a esperança dele, θ-chapéu, menos o parâmetro que ele estima. Então, viés é a esperança do estimador menos o parâmetro que ele estima. Você vai fazer uma imagem que nós já usamos lá na aula, que é aquela imagem dos alvos, né? Então, a gente vai pensar assim. O parâmetro para a gente é o centro do alvo, aqui vermelho. Eu gostaria de acertar no alvo. Cada tirozinho desse aqui, ele é uma estimativa possível, usando o meu estimador. Então você pode imaginar que você está replicando, por exemplo, o experimento, e está vendo cada valor das estimativas que estão aparecendo. A cada replicação você vai ter uma amostra aleatória diferente, portanto uma estimativa diferente. Então, o que o viés está falando é que você pode distinguir tipos de atiradores, né? Você tem atiradores que estão acertando o alvo em média. Então, em inglês, viés é bias, tá? Aqui, low bias significa viés baixo. Aqui. Então, o estimador que não tem viés é aquele que acerta o alvo em média. Então, nesse caso aqui, eu estou acertando o alvo em média. Está vendo que a nuvem de tiros ela está centrada no centro do alvo, no vermelhinho, que é o nosso parâmetro nessa analogia? A mesma coisa aqui, né? A nuvem de pontos ela está centrada também. Nesses dois casos de baixo, isso não está acontecendo. Você tem a nuvem de pontos aqui, ela está centrada num lugar fora do centro do alvo. E essa outra nuvem de pontos aqui, o centro de massa dela, se você quiser, o baricentro dela, ele está centrado fora do centro do alvo. Então esses dois caras que estão aqui embaixo seriam realizações de um estimador viciado ou viesado. E aqui em cima seriam realizações de um estimador não viesado. E aí, claro que essa figura ela tem uma distinção também no sentido de quem espalha mais o alvo ou quem espalha menos, quem espalha menos os tiros ou quem espalha mais os tiros. E a gente vai falar disso na segunda metade da aula. Mas por enquanto, viés é essa ideia. Estimador que não tem viés significa que a esperança dele é o próprio parâmetro. Então isso significa intuitivamente que ele acerta o alvo em média. Isso parece um critério desejável, né, para os estimadores. E a gente vai verificar dos estimadores que a gente usou até agora, quais deles que têm essa propriedade de não ter viés e quais que têm viés. Então, para a gente articular um pouco essas ideias, nós vamos pegar um exemplo que está aqui no nosso slide. Então, vou pegar aqui a página 4, né? Isso. Na página 4 aqui,
Vamos pegar um dos exemplos? Então vamos começar por esse exemplo de uma amostra que foi estratificada. Estratificação. Esse aqui é extrato com S, tá? De pedaço, não é extrato de extrair, do verbo extrair. Estratificação. Então, esse é o exemplo da estratificação. Ele está na página 8. Página 8 do slide 12. Slide 12. Ele está na página 8 do slide 12. Então vamos abrir esse exemplo que está lá no slide. Estou com ele aqui. Está na página 8. Então está falando que está sendo feita uma pesquisa para estimar o salário médio inicial dos recém-formados nos cursos de economia da cidade de São Paulo. E aí a pesquisadora, que é a professora de vocês aí, a Regina, ela vai fazer o seguinte, né? Ela não vai sair pegando pessoas ao acaso na população, né? Ela vai pegar NH homens e NM mulheres recém-formadas. Então ela está fazendo a amostra dela está sendo construída dentro de cada extrato da população. Ela quebrou a população em 2 estratos, em 2 pedaços, homens e mulheres, e ela fez a amostra aleatória separadamente num extrato e no outro. Está falando que ela acredita que a verdadeira média e o verdadeiro desvio padrão da variável em estudo são iguais para os 2 gêneros, seja homem ou mulher. E aí aqui você tem 2 estimadores T1 e T2 que são propostos para aprender esse salário médio inicial dos recém-formados. O estimador T1 simplesmente pega as médias obtidas em cada uma das amostras e divide por 2. E o estimador 2 ele faz uma média ponderada pelos tamanhos respectivos das amostras. Então a pergunta é, se você fosse usar como critério apenas o viés, então você está nessa situação aqui, você quer saber, será que o meu estimador é desse tipo aqui de cima, que não tem viés, que acerta o alvo em média? Ou será que o meu estimador ele é do tipo que está aqui embaixo, que ele erra o alvo em média, ele é viciado? Eu quero saber se eu estou nesse caso ou nesse caso. Então imaginando que eu use apenas como único critério saber se o estimador tem viés ou não, qual que seria o estimador que a professora deveria escolher, né? O T1 ou o T2? Então a gente tem que investigar esses 2 estimadores. Vamos fazer isso de uma maneira organizada aqui. Então esse é o exemplo da estratificação. Então você tem na verdade 2 populações, né? A POP1 aqui, a população 1, seria os homens recém-formados em economia. E a variável de interesse para essa população é o salário inicial, só salário, tá? Salário. Então eu estou fazendo essa anotação de colocar um índice, né? Estou fazendo a variável aqui, estou colocando um índice H ou M para dizer se eu estou falando da população de homens ou se eu estou falando da população de mulheres, tá? Capricha aí para esse H não subir ao longo da sua escrita e nunca deixa de fazer o seu caderno, por favor. Ok, e a gente está supondo que a esperança dessa variável de interesse XH ele é um certo μ, e a variância dessa XH é o sigma 2. Perfeito? Bom, aí a gente vai ter uma amostra aleatória de salários. Então, uma amostra aleatória. Uma amostra aleatória. Eu vou ter que colocar os índices em cima, infelizmente, tá? Eu vou ter que colocar o índice aqui em cima. E aqui embaixo eu já estou usando para falar se é de homens ou mulheres. Talvez se a anotação melhor aqui fosse usar x e y. Mas como está assim no slide, vamos fazer assim para não ficar inconsistente. Então aqui eu tenho o primeiro homem que entrou na minha amostra até o último. Os tamanhos das amostras não necessariamente são iguais.
Cada amostra pode ter o seu tamanho. Então essa é a população 1, né? A população 2, ou extrato 2 da população, se você quiser, até mais preciso falar assim, são as mulheres recém-formadas em economia. São as moças, então. E aqui você tem variáveis de interesse. A gente vai usar a letra XM de mulher, salário inicial, né? A pesquisa dela é bem específica. Ela quer saber o início da carreira, ela não quer saber o que acontece depois, né? Então aqui a esperança dessa variável é mi, e a variância dessa variável é sigma 2. Aí você tem uma amostra aleatória, x1 mulher, x nm, a anotação fica meio carregada, né? Mulher. E uma suposição que nós vamos fazer aqui é que essas duas amostras, lembra que significa a amostra ser aleatória? São variáveis independentes e cada uma delas aqui tem a distribuição igual à distribuição do modelo. Então a esperança de cada uma delas é mi, a variância de cada uma delas, a esperança de cada uma delas é mi, a variância de cada uma delas é sigma 2. Tá? E a gente vai fazer a suposição de que esses caras aqui, essas duas amostras, são independentes. Ou seja, não só dentro da amostra as variáveis são independentes, mas como uma amostra em relação à outra também as variáveis são todas independentes. Se não fizesse isso, teria covariâncias na hora que eu estou fazendo algumas contas mais para frente lá. Tá, e o que a gente quer fazer com isso, né? Nós queremos estudar, então, dois estimadores diferentes. O T1, que é a média aritmética das médias amostrais, sobre 2. E o T2, que é uma média ponderada, né? Então é NH x barra H mais... Essa anotação está bem danadinha mesmo. O melhor seria MNXY. Aí ficaria bem levezinho aqui. NN. Bom, o que são esses X barras aqui, né? É a média amostral da amostra correspondente. Vou escrever um deles aqui para a gente sacar o que é. Tá falando lá de cima, por exemplo, X barra M é a média dos valores aqui da minha amostra. Para que dá uma falhadinha aqui. Então, quando a gente vai para a borda da tela, essas canetas costumam falhar. Então é essa belezinha aqui. Certo? É isso que significam essas médias aqui. No caso da média das mulheres é a mesma coisa, se troca... Ah, perdão, escrevi uma coisinha daqui. Aqui é de homens. Tá bom? Bom, o que ela está pedindo lá o que está pedindo no enunciado é... A professora gostaria de saber se o critério for o viés, será que um desses estimadores tem viés, ou seja, erra o alvo em média? Está perguntando, quem que é o T1 e T2? Será que eles são caras que acertam o alvo em média? Ou são caras que erram o alvo em média? Será que um deles acerta e o outro erra? E assim por diante. Essa investigação que a gente vai fazer aqui. E esse tipo de amostragem é usado na prática, chamada amostragem estratificada, é feito o tempo inteiro. No final do exemplo, a gente vai ver qual que é a utilidade de você amostrar estratificado, né, dentro de cada pedaço da população. A gente vai falar disso no finalzinho do exemplo. Então, continuando aqui, vamos investigar primeiro o primeiro estimador. Então, para calcular o viés, eu vou ter que calcular a esperança, né? Calcula a esperança primeiro, depois você calcula o viés. Então, a esperança aqui desse T1 é a esperança XH barra mais XM
barra sobre 2. Aí lembra que na esperança a constante sai para fora e a esperança de uma soma é a soma das esperanças, sempre, mesmo se as variáveis forem independentes, tá? A esperança é um operador linear. Mesmo se elas forem independentes, a esperança da soma é a soma das esperanças. Então fica a esperança de x barra h mais a esperança de x barra m. Aí nesse ponto do curso, já se espera que a gente saiba o seguinte, né? Que esperança de uma média amostral é a média populacional e variância de uma média amostral é a populacional sobre n. Tá bom? A gente já espera que a gente saiba de cara que isso aqui vale o tal do μ, o nome que a gente deu para a média populacional, e aqui também vale μ. Então esse troço aqui dá μ. Portanto, o viés desse estimador, lembra que é o viés? É a esperança do estimador menos o parâmetro que ele estima, que é μ. Esse cara aqui vai dar μ menos μ, que é igual a zero. Então, esse T1 é um estimador não viesado para mim. É não viesado para mim. Esse T1 aqui. Esse estimador T1 ele não tem viés. Bom, então ele é provavelmente, supondo, voltando para a figura dos alvos, ele é um desses dois caras aqui de cima. Ele acerta o alvo em média. E o T2? Se o T2 errar em o alvo em média, o critério da professora seria trabalhar com o T1. Né? Então vamos ver o que acontece com o T2 aqui. O T2, a esperança do T2, ele é a média ponderada, lembra? Vou voltar aqui um pouquinho. Então o T1 é a média das duas, é a média aritmética das duas médias amostrais, e o T2 é a média ponderada das duas médias amostrais. Voltando para o T2, vou escrever só a definição. Nessas continhas de estimadores, tem muito mais técnica, tem um conceito, claro, tem uns 4 ou 5 conceitos, mas tem bastante técnica, né? Você precisa dar uma praticada nisso. Se você praticar seguindo o que a gente está fazendo aqui, os exercícios que a gente vai indicar para vocês, da lista 3, são só alguns, os primeiros, né? Se praticar, não tem segredo. No começo fica um negócio meio arrastado, mas depois você pega o jeito, vai que vai. Então você precisa fazer essas contas, tá? Porque nós vamos pedir para você fazer uma conta dessas na prova. Não é que eu estou fazendo aqui porque eu adoro ficar deduzindo as coisas. Não, porque essa parte do curso será uma parte extremamente técnica na parte de cálculos. Então, olha só, a constante saiu para fora da esperança, né? Aí aqui dentro, de novo, saiu a constante, ficou NH vezes a esperança. Esse NH mais NM estava multiplicando todo mundo, né? Ele saiu para fora aqui da esperança. Essa foi a primeira coisa que aconteceu. A segunda aqui é que ficou a esperança agora de x barra h. Então vai pausando o vídeo, vai fazendo e vai entendendo cada passagem, tá? Vezes a esperança x barra m. Bom, a gente sabe que esse cara é μ, sabe que esse cara é μ. Então, vai dar NH mais NM sobre NH mais NM vezes μ, dá μ, né? O viés, lembra que é o viés? Viés é a esperança do estimador. Esse 2 aqui ficou ruim, né? Deixa eu escrever um pouquinho melhor ele aqui. É a esperança do estimador menos o parâmetro que ele estima. E dá zero. μ menos μ dá zero. Então o T2 também é um estimador que acerta o alvo médio, né? Ele é, desse ponto, por esse critério, desse ponto de vista, eles não são diferentes, né? Também é não viesado, viciado, tanto faz, para mim. T2 também é um estimador não viesado para mim. Essas definições estão escritas lá no nosso resumo, né? Pelo nosso resumo tem a definição de viés, tudo, eficiência relativa, que são os assuntos da aula de hoje, tem o tal do EQM, a decomposição, e são coisas que a gente vai falar hoje aqui. Tá tudo lá no resumo, tá?
Tá bom, então do ponto de vista do viés, esses estimadores, eles não... Se usar um ou outro não faz diferença, ambos acertam o alvo em média. Então, voltando para a nossa figura aqui, a gente está nessa situação. Os dois acertam o alvo em média, então eles são caras como esses da linha de cima aqui, né? Nessa situação, a pergunta natural é, tá bom, mas se ambos acertam o alvo em média, eu gostaria de ficar com aquele que espalha menos o tiro, que a variância do estimador é menor. Então, se eu estou aqui entre esses dois caras, eu ficaria com esse, porque ele tem viés pequeno, ou zero, pequeno no caso, né? E a variância também é pequena, ele não espalha muito o tiro. Já esse estimador aqui, ele em média está acertando o alvo, tem um viés pequeno, mas a variância é grande. Um atirador que tem a mão meio bamba, né? Então, esse critério ele fica codificado dentro de uma definição formal. A definição é essa aqui. É a definição de eficiência relativa, né? Se você tiver dois estimadores para o mesmo parâmetro, então você tem θ1 chapéu e θ2 chapéu, por exemplo, e se a variância de um deles for menor, do primeiro for menor que a do segundo, você tem dois estimadores aqui para o mesmo parâmetro θ, de maneira que a variância do primeiro é menor que a variância do segundo. Então, nós dizemos que o θ1 chapéu, o primeiro estimador, ele é relativamente, essa palavra é crucial, mais eficiente do que o outro estimador, o θ chapéu 2. Ou seja, a eficiência é um conceito relativo, ela vale entre dois estimadores ou dentro de um grupo, um conjunto de estimadores. Se todo mundo não tem viés, o relativamente mais eficiente é aquele que tem a menor variância. É isso que essa definição está falando. Então, voltando lá para a figura, está falando, se você tem dois estimadores que não têm viés, como é o caso do nosso exemplo, fica com aquele que é mais eficiente, aquele que tem uma variância menor, que seria esse bicho aqui. Bom, vamos ver direitinho no nosso exemplo como que isso vai acontecer, né? Então, vamos lá. A gente vai ter que calcular as variâncias desses bichos aí. Vamos calcular a variância do primeiro estimador. Você tem que ficar bem craque nessas contas, tá? Você vai precisar delas para a prova intermediária. Só fazer bastante. Faça todos os exercícios que a gente está fazendo, faz os de aula. Funciona bem. Esse aqui é a média do grupo dos homens, mais a média entre as mulheres, dividido por 2. Lembra que na variância a constante sai para fora ao quadrado. Como eu supus que essas amostras são independentes, as médias amostrais também são independentes. Esse é um resultado de probabilidade, né? Porque imagina assim, ela é uma função daquele vetor que é a amostra. Então, se as amostras já são independentes, qualquer coisa que seja função delas também vai ser independente, né? Aqui vai ficar a variância, então, não vai ter covariância na história, né? Vai ficar a soma das variâncias porque eu estou usando a independência. H mais a variância do x barra m. Então aqui a gente já sabe algumas coisas, né? Lembra que se falarem para você, média amostral, eu sei duas coisas de uma média amostral. Eu sei que a esperança delas é a média populacional e a variância é a variância populacional dividida pelo tamanho da amostra. Então aqui de cara você já sabe que esse cara aqui é sigma 2 sobre o tamanho da amostra de homens e esse aqui é sigma 2 sobre o tamanho da amostra de mulheres. Se você fizer a álgebra aqui, coloca o sigma 2 em evidência, sigma 2 sobre 4 em evidência, vai dar o que aqui? Vai dar sigma 2 sobre 4, esse soma as frações aqui, vai dar NH mais NM, NH vezes NM. Então essa é a variância do primeiro estimador. Observa que ela depende do parâmetro, né? Quando a gente fala de um ser menor do que o outro, a gente está falando menor para todo o valor do parâmetro que aparecer aqui nessa variância, tá? Essa desigualdade que aparece na definição de eficiência relativa, ela vale uniformemente, ela vale para todo o valor do parâmetro que eu estiver estudando. Onde é que eu estava aqui? Eu estava aqui. Certo. Voltando, vamos fazer do outro estimador agora. A variância de T2
é a variância de tamanho da amostra de homens, média amostral entre os homens, tamanho da amostra de mulheres, média amostral entre as mulheres, tamanho da amostra de homens mais tamanho da amostra de mulheres. Aí se a gente tirar para fora as constantes ao quadrado, e lembrar que as variâncias, que vai ficar a soma das variâncias aqui desses caras, né? Então isso aqui vai ficar assim, 1 sobre NH mais, acho que eu vou pôr isso na linha de baixo, não vai dar certo aqui. Esse estimador é meio grandalhão. Então vai ficar 1 sobre NH mais NM, que multiplica isso aqui ao quadrado, NH ao quadrado vezes a variância da primeira média amostral entre os homens. Vai parando o vídeo e vai fazendo seu caderno, não adianta você assistir esse vídeo passivamente. Essa aula ainda tem um monte de conta, né? Não vai adiantar absolutamente nada. Se não passar pela mão, não entra no cérebro. Lembra dessa história que isso é verdade em matemática. Então aqui, esse cara de novo, sabe, a média amostral, eu sei que a variância dela é a variância populacional sobre o tamanho da amostra. Opa, mais uma média amostral aqui, também sei o que é a variância dela. É a populacional sobre o tamanho da amostra. Então se você fizer as contas e simplificar aqui, vai dar o quê? Vai vir para fora, fica n ao quadrado, nh, divide, vai ficar... Esse quadrado aqui não ficou bem posicionado, né? Vamos pôr no lugar certo. Essa canetinha. Vamos lá. Bom, sigma ao quadrado vezes 1 sobre nh mais nm. Só simplificar a fração. Um dia eu faço isso para vocês na lousa com uma letra de gente. Essa aqui está meio complicado. Bom, mas como é que eu vou comparar essas variâncias, né? Então, se é a variância de um estimador, a primeira variância do primeiro estimador é esse cara aqui, e a do segundo é esse aqui. Quem é menor, né? Como é que eu vou saber quem é menor aqui? Uma primeira coisa que a gente vai supor é que o número de homens, o tamanho da amostra de homens é diferente do tamanho da amostra de mulheres. Sem essa suposição, os dois estimadores são exatamente o mesmo, né? Então não tem muita graça fazer a comparação nesse caso. Então se eu for aqui fazer a comparação, como é que eu faria? Bom, vou fazer de um jeito, depois vou contar para vocês como eu fiz. Fiz assim, se eu partir aqui de uma coisa que eu sei que é verdadeira, se eu pegar dois números e levar ao quadrado, e eles são diferentes um do outro, eu vou obter um número positivo, certo? Estou supondo que o tamanho da amostra de homens é diferente do tamanho da amostra de mulheres. Dá para aceitar isso aqui? Bom, aí eu vou fazer uma série de afirmações aqui embaixo que são equivalentes. C e somente C. Eu não vou ficar escrevendo C e somente C, porque isso é meio xarope. Vou escrever aqui. Então eu vou abrir esse quadrado, NH ao quadrado, menos 2 NHNM, mais NM ao quadrado, mal zero. Tá certo. Aí eu vou somar 4NHNM dos dois lados. Aí depois eu vou contar para vocês como que eu sabia que eu tinha que fazer isso. Né? Então dá mais 2 NHNM mais N2NM. Tirou da cartola? Não tirou da cartola. É uma técnica que a gente usa para provar desigualdades matemáticas o tempo inteiro. Esse cara aqui, eu posso agrupar esse cara como sendo a soma de dois caras ao quadrado, né? Eu uso lá o que eu já sei do ginásio. NH mais NM ao quadrado é maior do que 4 NH NM. Aí você pega essa desigualdade, você multiplica por um 4 dos dois lados, isso não modifica a desigualdade. E você multiplica por 1 sobre NH mais NM, você vai obter essa desigualdade aqui, ó, 4 vezes NH mais
NM sobre NH NM, esse cara é maior que 1 sobre NH mais NM. Isso aqui é exatamente o que eu preciso para comparar as variâncias, né? Que isso aqui implica para mim, esses caras implicam para mim, que a variância do T2 é menor do que a variância do T1, quando os dois tamanhos de amostra que você pegou são diferentes. Pô, mas que bela mandracaria isso aqui, né? Coisa do mandrake, né? Como é que o cara sabia que tinha que fazer esse negócio? Bom, eu fiz assim. Eu escrevi aqui, escrevi a desigualdade que eu queria, só que eu não coloquei aqui ainda se era maior ou menor. Eu coloquei uma interrogação, né? Aí eu fui voltando, então eu fiz de trás para frente. A gente faz o tempo inteiro isso em matemática. Eu fui voltando aqui e procurando afirmações que são equivalentes a essa cara que eu estou querendo saber. Então, olha só. Inicialmente eu não sabia se as coisas eram aqui. Aí eu fui voltando aqui. A gente faz o tempo inteiro para provar desigualdades. Pegar um livro de desigualdades, você vai ver o cara fazendo esse tipo de coisa. Para cá e para cá. Até que eu cheguei numa afirmação que eu sei que é óbvio, né? Que é um número diferente de 0 elevado ao quadrado tem que me dar alguma coisa maior que 0. Eu posso trocar, então. Aí eu achei a desigualdade. Então, esse cara é maior que 0, então esse aqui também tem que ser, esse aqui também tem que ser, e aqui é a desigualdade que eu preciso. Então aqui eu comparei os estimadores, que lembra que as variâncias, se eu voltar para a página anterior, elas são exatamente aqueles caras que estão aparecendo ali, a menos de multiplicar pela variância populacional sigma 2. Esse exemplo é simples, mas ele tem uma história super importante aqui, né? Que é o seguinte, essa história de que... Então, vamos voltar para outra página. O que esse exemplo está contando para a gente é que se eu tenho uma população bem complicada aqui, vale a pena, muitas vezes, quebrar essa população em pedaços, que a gente chama de estratos, com S. Por exemplo, quebrar em homens e mulheres, né? E fazer a amostragem dentro de cada extrato. Se eu estou interessado em estimar a média, fazendo as posições desse problema aqui, o que vai acontecer é que eu vou obter um estimador que tem uma variância menor. Então esse é o benefício da amostragem estratificada, né? Você acaba obtendo um estimador que tem uma variância menor. E de fato, os estratos podem ser definidos de maneira arbitrária, né? Você poderia dividir em homem e mulher, e agora eu vou dividir em pessoas que pessoas que fumam, por exemplo, e que não fumam, né? Fumante e não fumante. Fumante de cigarro, no caso. E então isso você definia 4 estratos, né? Você poderia fazer a amostra dentro de cada um desses 4 estratos. O benefício, então, em geral, dessa amostragem certificada é reduzir a variância do estimador, e no caso de estar fazendo um problema de inferência, o que vai acontecer é que vai ter intervalos de confiança mais curtos, né? Fazendo algumas suposições aqui. Então esse é o benefício, né? Um exemplo simples que serve para a gente exercitar essa ideia de viés e eficiência relativa, mas ele dá uma dica de uma técnica que é muito usada aí na vida, tá bom? Então a gente precisa que você faça essas contas, não basta ficar olhando aqui no vídeo, que isso não vai ajudar nada. Na aula ao vivo lá na live, eu vou fazer mais contas ainda, tá? Ensinando vocês a fazer. Você vem aprendendo o raciocínio, vai vendo o nosso raciocínio e vai pegando a técnica, vai fazendo a sua mão aqui, né? Tem que fazer a mão, como a gente fala. Tem que fazer muita conta para ficar com a mão feita, né? Tá bom? Bom, uma pergunta natural nessa história é como é que você compararia o estimador quando um deles é viesado? Porque olha só, essa situação que a gente está aqui é assim. A gente viu que os dois estimadores lá da professora Regina não têm viés. Em todo ponto de vista do viés, eles são iguais, né? Aliás, vale a pena voltar para a figura agora. O que essa figura está contando é que o T2 é esse cara aqui, ó, porque ele não tem viés e tem variância menor, e o T1 é esse cara aqui, ele não tem viés, mas tem uma variância maior. Ele espalha mais o tiro, esse aqui espalha menos o tiro. Tá? Bom, a ideia que... Tem uma ideia que ela serve para estender essa comparação, ela vira um critério de comparação,
isso vai ficando extremamente sofisticado quando a gente faz as coisas via teoria da decisão, né? Aqui a gente está fazendo de um jeito, olhando essas coisas de um jeito bem simples. Mas a pergunta natural é, como é que eu compararia os estimadores, né? Então, como comparar quando um deles é viesado? E se um deles for viesado, né? E se um dos estimadores que eu estou comparando for viesado? O que a gente vai fazer nesse caso? Né? Não faz sentido mais fazer a comparação usando a ideia de eficiência relativa. A eficiência relativa é para dois ou mais estimadores na situação em que todos eles têm viés igual a zero. Aí eu só comparo as variâncias. Bom, tem uma definição que ela junta as ideias, né? Uma coisa super importante, puxar, essa definição é a definição do erro quadrático médio, ou EQM. O que é o EQM do estimador? O EQM, isso aqui, o EQM do estimador, o erro quadrático médio do estimador, vai ter chapéu, ele é a esperança dessa diferença entre o cara que eu estou usando para estimar e o parâmetro que eu quero aprender ao quadrado. Esse cara aqui é esse cara é o erro quadrático médio. EQM. Erro quadrático médio. O que esse cara significa geometricamente aqui? O que ele está falando, você pode olhar assim, ele está pegando, a gente pode olhar dessa forma, tá? É como se ele estivesse pegando qual que é a distância média do tiro que eu dei até o alvo que eu queria, o centro do alvo, que é onde eu queria acertar, né? É isso que ele está falando. Então, se eu pegar aqui nessa figura, posso pegar uma dessas estimativas e imaginar que tem uma distância ao quadrado, no caso, dela até o centro do alvo, né? O que o EQM está falando é quanto que vale essa distância em média. Então ele é o critério ideal para comparar estimadores nesse contexto aqui, né? Parece um bom critério. Porque o que eu quero é que a distância entre o meu tiro e o centro do alvo, ou uma função monótona dela, por exemplo, levar ao quadrado a distância, seja em média a menor possível. Então esse critério ele faz isso. Ele está falando da distância em média do meu tiro até o centro do alvo. É isso que esse cara está falando. Agora, o que é absolutamente, não sei se surpreendente, mas muito interessante, é que existe que esse cara que foi definido à parte, aqui separadamente, esse sujeito aqui, que é o tal do erro quadrático médio, ele tem a ver com o viés e com a variância. Coisa que parece que não dá para ver a conexão aqui diretamente, né? Mas dá para mostrar que ele tem a ver com viés e com variância. De fato, não é difícil mostrar que vale o seguinte resultado. É um teoreminha, tá? Seguinte resultado. É conhecido como decomposição viés-variância do EQM. Dá para mostrar aqui o EQM do estimador. É o viés ao quadrado do estimador mais a variância do estimador. É um tipo de teorema de Pitágoras aqui. E tem até uma interpretação nesse sentido geométrica se você está falando, olhando as coisas via álgebra linear. Mas isso, para esse momento aqui, não é importante para a gente. Mas esse resultado ele é importantíssimo. Porque o EQM vai virar o critério para comparar estimadores quando um deles tiver viés. Ele vira um critério geral. E dá para mostrar, então provar. Isso aqui é um teorema, né? Isso aqui é um teorema. Dá para provar o EQM, que é a distância média do meu estimador até o centro do alvo que eu quero acertar, que é o parâmetro, ao quadrado, ele pode ser escrito como o viés ao quadrado mais a variância. Então eu posso fazer essa decomposição. Essa decomposição ela tem um valor tremendo aí em estatística,
Em particular, ela é muito importante para a teoria básica de machine learning, né? Então, se eu falar que, deixa eu só ter que escrever com esse teclado aqui, bias, variance, perdão, é bias. Bias variance trade-off. Olha só, a expressão trade-off entre viés e variância, ela aparece no Google 13 milhões de vezes, tem 13 milhões de ocorrências dessa expressão. Por que isso é tão importante, tão contemporâneo, tão atual, né? Porque é o seguinte, nesse teorema, se você está inventando estimadores e comparando os estimadores, é muito fácil você, por exemplo, fazer um estimador que o viés dele é zero, mas que a variância é gigante. Então isso não adianta, porque o EQM continua grande, né? Lembra que o EQM, o erro quadrático médio, é o critério que combina viés e variância numa única coisa, devido a essa decomposição, tá certo? Essa história de haver um trade-off, um cobertor curto, é o seguinte, não, toma lá da cá, é que é muito fácil fazer um estimador com variância pequena, mas ele acaba explodindo o viés quando você inventa um estimador novo. O que é difícil é fazer com que as duas parcelas fiquem pequenas, né? Isso é considerado um achado, assim. E é muito fácil provar esse resultado, né? A gente pode provar ele aqui. Então, se você escrever aqui o EQM de θ chapéu, aí eu vou pegar, vou escrever o EQM, mas eu vou fazer uma coisa engraçada aqui, eu vou somar zero. Então, eu vou fazer assim. Vou pegar θ chapéu menos θ ao quadrado, né? É isso que está aqui na definição. Então, eu vou pegar e vou somar e subtrair a esperança de θ chapéu. Subtrair, agora eu somo ela aqui. Somei zero, não mudei nada que estava lá dentro da definição, né? Temos dois truques daqui para a gente andar nessas coisas básicas, é somar zero e multiplicar por 1. Isso aqui tudo ao quadrado. Aí eu pego e abro essa soma de coisas ao quadrado, vai dar isso aqui. Eu tenho que puxar um pouquinho para cá. Vai dar a esperança de θ chapéu menos a esperança de θ chapéu quadrado mais duas vezes. Aí uma coisa para você observar é que esse termo que está aqui, ó, esses dois caras são constantes do ponto de vista da esperança, né? A esperança de alguma coisa é uma constante, é um número, e o próprio parâmetro é um número que eu estou fixado e eu não conheço, não sei que número é esse, né? Então, aqui vai sair fora esse cara, que é a esperança de θ chapéu menos θ. E aqui vai ficar... então esse aqui seria o A, esse é o B, eu estou fazendo A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. É isso que eu estou fazendo aqui. Só para esclarecer. Aqui vai ficar a esperança de θ chapéu, esperança de θ chapéu menos a esperança de θ chapéu. Então esse termo aqui é zero, né? Isso aqui é zero. Vai ficar o último termo, que é esperança de θ chapéu menos θ ao quadrado. Esse cara que está aqui dentro é o viés, né? Por definição. Lembra que é a esperança do estimador menos o parâmetro que ele estima? Esse aqui é o viés. E esse aqui, lá de estatística 1, é a variância do estimador, né? A esperança, lembra que a variância de uma variável aleatória, sei lá, U, é a esperança de U menos a esperança de U ao quadrado. Exatamente isso que apareceu aqui. Então, aquele cara que apareceu ali é a variância. Esse cara que está aqui é a variância do estimador. E a gente provou o resultado. Interessante saber essa demonstração, que são 2, 3 linhas, mas o mais importante é entender que o que essa decomposição está fazendo, então ela é um teorema, tá? A definição está dada em dourado aqui, essa é a definição. É a distância média do estimador até o centro do alvo, que é o parâmetro, ao quadrado. É a média dessa distância.
for o esperado dessa distância ao quadrado. E o que o resultado está falando é que você pode decompor essa esperança em viés e variância. Então o EQM é o cara que permite comparar os estimadores na situação em que um deles pode ter viés e o outro não. Então voltando lá para o problema naquele problema lá estava tudo certo. Pegando agora um novo problema que a gente pode usar essa ideia, nós vamos pegar uma situação em que, de novo, nós vamos ter vários estimadores que estão concorrendo para ver quem é o melhor, quem é o que vai ser utilizado, e nós vamos escolher o estimador que tem o menor EQM. Então, o erro quadrático médio é o critério geral para comparação de estimadores aqui para a gente nesse curso. Eu vou tomar uma água e já volto aí. Então, continuando, nós vamos olhar esse exemplo que ele está na página 26 do slide 12. Ele fala que uma empresa de computadores fez um acordo para conceder 15% de desconto para cada funcionário de um banco que tem interesse em comprar um determinado notebook. Nesse acordo, cada funcionário do banco tem direito a comprar até 2 notebooks. E eles gostariam de planejar a produção, deixar os notebooks prontos para atender as pessoas. Então, eles usaram o seguinte modelo aqui para a distribuição do número de notebooks que a pessoa pode querer comprar, essa expressão que está aqui. Uma distribuição que pode ter 3 valores, então, 0, 1 e 2. Você precisa só de 2 parâmetros para descrever essa distribuição. E aí o que ele quer saber? Ele quer saber que tem 2 estimadores, esse primeiro estimador T1, ele quer que você prove que esse cara aqui não tem viés, é a primeira coisa que a gente vai fazer. Depois tem um segundo estimador aqui na história, ele gostaria de comparar os EQMs dos 2 estimadores, os erros quadráticos médios dos 2 estimadores. Vamos fazer isso aqui. Bom, população, funcionários aí desse banco que vão receber essa promoção, essa possibilidade de comprar notebooks. O que é a variável de interesse aqui? A variável de interesse ela é o número de notebooks que o funcionário pode comprar, então ela só pode ter os valores 0, 1 e 2. E o modelo que está sendo feito para essa variável de interesse é uma distribuição genérica aqui, falando que x igual a x, é isso aqui. Tem probabilidade 1 menos alfa menos beta se o x for 0, probabilidade de alfa se o x for 1, se você for comprar nenhum notebook a probabilidade é essa aqui, se você for comprar um notebook a probabilidade é alfa, e se você for comprar 2 notebooks a probabilidade é o parâmetro beta, então você tem 2 parâmetros aqui. E o interesse aqui no enunciado é você estudar se esse T1 aqui, que é o estimador, se ele é um estimador, mostrar que ele é não viciado para beta. Você pode pensar assim, mas por que ele está interessado no beta? Bom, beta é o pior caso, são as pessoas comprando 2 notebooks. Por aqui ele poderia ter uma estimativa por cima que garantisse o estoque dele, seria uma maneira de você olhar isso. Bom, a primeira coisa é entender melhor aí, claro, você tem uma variável, você tem uma amostra aleatória aqui, A primeira coisa seria entender como é que é essa variável de interesse direitinho, Quem é a esperança desse cara aqui? Quem é a variância? Aí a gente vai voltar lá para as aulas da Kelly, da Tati e do Rinaldo. Vamos matar a saudade lá e vamos calcular a esperança a partir da definição. Então, vamos lá. A esperança de x, ela é o primeiro valor que a variável pode assumir, 0. Não precisaria escrever esse 0 aqui, tá? Estou colocando para você saber de como que a conta foi feita. Mais 1 vezes a probabilidade de ser igual a 1. Uma variável discreta que assume 3 valores. Mais 2 vezes a probabilidade de x ser igual a 2. Então, esse cara aqui é alfa. Esse cara é beta. Se fizer a conta aqui, vai dar alfa mais 2 beta. Essa é a esperança da variável de interesse. E a esperança de x², para eu poder depois calcular a variância,
ela é o valor da variável ao quadrado, vezes a probabilidade daquele valor, mais o outro valor ao quadrado. Eu sei que 1 ao quadrado é 1, estou deixando aqui só para você ver como foi feito. Mais 2 ao quadrado, vezes a probabilidade x ser igual a 2. Mas se você fizer a conta aqui, isso vai dar alfa mais 4 beta. Perfeito. E de fato eu não vou precisar saber a variância para usar aquele estimador. Pela forma do estimador eu só preciso saber a esperança da variável ao quadrado, tá? Isso vai bastar para a gente fazer a conta aqui do EQM. Então vamos voltar para cá. Então o estimador no item A que eles estão propondo, no item A, a gente tem esse estimador T1, ele é 1 sobre 2 vezes o tamanho da amostra, vezes a soma das variáveis ao quadrado, menos soma das variáveis. Tá bom. Então, para a gente calcular o EQM, lembra que pela decomposição que nós estudamos, que determinamos aqui, pela decomposição a gente calcula primeiro o viés do estimador, depois eleva ele ao quadrado e soma com a variância do estimador. Então, primeiro vamos fazer a conta do viés, depois a da variância, daí a gente combina os dois, soma para chegar no EQM. Bom, a esperança dele, moleza aqui, né? É a esperança de ter um. Precisa fazer essas contas, tá? Você não vai conseguir. Para o vídeo, tenta antecipar a passagem. Então, a constante sai para fora. Aí aqui vai ficar a soma das esperanças. Xi ao quadrado. E aqui fica menos a soma das esperanças de xi. Eu sei cada um desses caras, né? Eu sei que esse aqui é alfa mais 2 beta, cada termo dessa soma. Eu sei que esse é alfa mais 4 beta, a gente fez na página anterior. Então, se você somar uma constante com ela mesma n vezes, vai dar n vezes a constante. Então, fica 1 sobre 2n vezes n vezes alfa mais 4 beta menos n vezes alfa mais 2 beta. Cancela os alfas, a esperança da beta. Então, a primeira coisa que a gente descobriu aqui é que esse T1 ele é não viciado, viesado, sinônimos, tá? Na prova a gente pode inclusive usar as duas palavras de repente. Fica preparado para isso. Aprenda que são sinônimos. Os livros também. Ele é não viciado para beta. O viés desse cara é 0. Né? Vamos escrever o viés aqui. O viés desse T1. Lembra que é o viés? Esperança do estimador. Mas essa caneta dá umas viajadas aqui. Esperança do estimador menos o parâmetro que eles tinham. Beta menos beta. Beleza? Então, esse cara ele é não viesado ou não viciado. Vamos falar não viesado. Vamos falar não viciado. Sinônimo. Perfeito. Aí aqui no item B, você definiu um outro estimador, que é o primeiro, mais uma constante que depende do tamanho da amostra. Perdão. Só puxar para cá que saiu errado o negócio. E é o T1 mais 2 sobre 3N. E aí ele fala primeiro para você, ele fala para você que está querendo que você compare os EQMs dos dois, né? Bom,
O que é interessante é que você não vai precisar calcular a variância dos estimadores aqui. Por quê? E ele dá essa dica aqui no enunciado, né? Na verdade, você pode pensar que essa era a pegadinha, só que te deram uma dica. Ela tá, não será necessário obter a expressão exata da variância de T1. Você fala, pô, mas como é que não vai ser necessário obter a variância de T1 se eu quero calcular os EQMs? E eu sei que os EQMs, eles são o viés ao quadrado mais a variância. Eu vou conseguir comparar sem calcular a variância? Vai conseguir pelo seguinte motivo. O motivo é que esse estimador T2, ele é original mais uma constante, então eles têm a mesma variância. Olha só, variância de T2 igual a variância de T1. Se eu somo uma constante numa variável aleatória, não muda a variância dela. T2 é igual a variância de T1. Então, se as variâncias são iguais, para comparar os EQMs, basta comparar os vieses, né? Porque o EQM é o viés ao quadrado mais a variância. E quem que é o viés desse T2? O viés desse T2, vamos calcular direto aqui. Vamos calcular a esperança primeiro, subtrair, para ficar um pouquinho mais organizado para vocês. Senão também fica rápido demais. A esperança de T2 é a esperança de T1 mais 2 sobre 3n, que é beta. Já calculamos a esperança de T1, ele não tem viés, né? Mais 2 sobre 3n. Isso implica que o viés dele, o viés de T2, ele é 2 sobre 3n. É a esperança do T2, lembra que é o viés? Esperança do T2 menos o parâmetro que ele estima, que é o beta. Dá 2 sobre 3n. Daqui, uma vez que a variância dos dois é igual e o viés do primeiro é 0 e do segundo é diferente de 0, então esse aqui é um cara que tem viés, né? Esse cara aqui, ele é viciado ou viesado para beta. Aqui, ó, viesado e não viciado são sinônimos, lembra dessa história. Então, se os dois têm a mesma variância, e um deles tem viés 0 e o outro tem viés positivo, então a gente já sabe que a conclusão aqui é que o EQM do primeiro estimador T1, vai dar uma zebrinha aqui, do T1 é menor. Então essa era a dicasinha que estava dada lá no enunciado. Na verdade, acho que o que tem graça nesse exercício é essa dica, né? Tá bom? Então eles têm um EQM menor. Então o que você precisa saber do EQM? Vou voltar um pouquinho aqui. O EQM, você precisa entender a definição básica dele. A definição básica está aqui, né? Então essa aqui é a definição básica do EQM. Essa definição básica está falando que o EQM de um estimador é a distância ao quadrado média dele até o centro do alvo, que é o parâmetro. Pensando aqui nessa analogia, nessa figura dos alvos, né? Então, qual que é a distância média entre o tiro que eu estou dando e o centrinho do alvo aqui? Isso aqui, se você falar dessas distâncias ao quadrado e falar da distância média, você está falando, ou do valor esperado dessa distância, você está falando do EQM. O EQM significa isso. Mas essa definição, ela implica nesse teorema aqui. Então, esse cara que está aqui embaixo, esse resultado que está aqui, é um teoreminha, né? Uma proposição. O que esse resultado está falando? Que é possível decompor o EQM em duas parcelas. O viés ao quadrado e a variância. Então, quando precisa calcular o EQM, eu calculo o viés, eleva ao quadrado e soma a variância. E ele se torna o meu critério para você comparar os estimadores. Tá certo? E ele acaba aparecendo na aula que vem também, porque ele se conecta com o conceito de consistência. Isso é uma coisa importante para observar, tá? Nessa aula que a gente está tendo hoje, a gente está com as amostras de tamanho infinito aqui. Na aula que vem que a gente vai olhar coisas do tipo, o que acontece quando n vai para o infinito? Isso aqui é na aula que vem só, tá? Não é na aula de hoje que está acontecendo. Hoje tudo que a gente está falando é para um tamanho de amostra fixado. Tá certo? Bom, o que mais que a gente teria para falar hoje?
A gente tem uma coisa que acho que eu vou deixar para vocês. Deixa eu ver quanto tempo já tem a gravação. Já tem mais de uma hora. Você ficar meio cansado com isso aqui. Então na live lá eu vou fazer o seguinte, né? O que eu vou fazer na live? Eu faço lá devagarzinho com vocês, a gente revisa os conceitos e a gente vai investigar uma coisa curiosa. Nós já tínhamos visto na aula que você tem dois estimadores aqui. Você tem esse S2, que é a variância amostral. Esse cara é um candidato para estimador. Esse aqui tem preço mais estatística 1. Né? Esse cara aqui é um candidato de estimador para variância populacional. Mas tem um cara que concorre com ele, que é o sigma 2 chapéu, que é colocar 1 sobre n aqui. A única diferença entre os dois é esse denominador aqui, né? São os denominadores. É a única diferença entre esses dois bichos. E esse cara também é um candidato para ser estimador da variância populacional. De fato, ele é o estimador de máxima verossimilhança, a gente vai ver isso nas aulas de máxima verossimilhança, para a variância populacional quando o modelo é normal. Então, supondo que a gente está nesse mundo do modelo normal, para a gente conseguir fazer umas contas, imagina que seu modelo é normal, sua variável de interesse será salário e a distribuição dela é normal. Tá? A gente já viu lá na outra aula que a esperança de S2 ela é igual a sigma 2. Ou seja, que o viés dele é zero, ele não tem vieses, cara. E é por isso que aquele n-1 é colocado ali, para corrigir o viés. Por outro lado, a esperança de sigma 2 chapéu, nós vimos também na aula lá, ela é igual a n-1 sobre n vezes sigma 2. Então, se você calcular o viés dele aqui, fizer a esperança dele menos um parâmetro, que é o sigma 2, que é a variância populacional, você vai observar que ele tem um viezinho negativo. Você pode falar que ele está acertando um pouquinho para baixo do valor lá, pensando nos alvos, né? Mas a pergunta que é curiosa aqui é, poxa, mas eu sei mais do que comparar estimadores no que diz respeito ao viés, né? E as variâncias dos estimadores? E os EQMs? Por exemplo, se eu perguntar aqui, será que o EQM de S2 ele é menor ou ele é maior? E aqui eu vou colocar interrogação do que o EQM de sigma 2 chapéu. A gente pode virar o jogo aqui, você percebe? Você fala, poxa, esse S2 aqui é o cara. Esse aqui é o cara. Por que é o cara? Por que não é esse aqui? Ah, porque esse aqui não tem viés. Ele é não viciado ou não viesado para variância populacional. Já esse cara aqui tem viés. Está aqui o viés dele. Você fala, mas espera um minutinho, mas e se eu comparar os EQMs para o modelo normal, né? Como é que vai ficar? Será que dá para virar o jogo aqui ou será que o S2 ainda vai ser o campeão dessa história? Então lá na live eu faço com vocês essa conta. A gente acaba treinando bastante coisa legal aqui, que vai aparecer de novo aquela história da distribuição desse cara aqui, né? Só vale no modelo normal isso aqui, lembra? Dessa quantidade aqui, que aqui tem distribuição aqui quadrado com n menos 1 grau de liberdade. Vai aparecer esse cara aqui na nossa continha. Então a gente faz isso lá na live, a gente aproveita para elucidar esse aspecto aqui de quem que é o que tem o menor EQM. A gente discute mais os conceitos também na live, então não percam essa live. E eu vejo vocês então amanhã às 7h30 lá na live. Um abraço para vocês. Bons estudos.